Olá, o meu nome é Ana Sofia Reboleira e eu vou-vos falar sobre biodiversidade em ambiente terrestre no meio subterrâneo. Quando nós pensamos em ambiente subterrâneo, muitas vezes pensamos em grutas, em grandes espaços, grandes salas que se encontram debaixo do chão. Normalmente, quando pensamos em grutas, associamos também esta imagem a belíssimas formações de rocha, como os estalactites e os estalagmites, e uma grande diversidade de cristais que estamos habituados a ver em grutas turísticas. Mas, se nós perguntarmos a um explorador de cavernas e a pessoas que trabalham em grutas, a resposta será provavelmente diferente. As grutas são normalmente sítios estreitos, enlameados, com muita água e com condições de trabalho muitas vezes bastante complicadas. Os sítios por onde nós transitamos são normalmente estreitos e as grutas estão sempre ligadas com a superfície. Portanto, tudo o que nós fazemos à superfície terá, mais tarde ou mais cedo, um efeito direto em profundidade. Quando nós deixamos a superfície do terreno e nos adentramos no meio subterrâneo, as condições ecológicas mudam drasticamente. Nós não temos luz, que direta ou indiretamente controla a vida e os ciclos biológicos à superfície. A umidade no ambiente terrestre é muito elevada, próxima da saturação, ou seja, os 100%. Na realidade, o que nós temos é uma atmosfera completamente saturada de gotículas de água e temos também uma temperatura muito estável no interior das cavidades, com variações e amplitudes muito reduzidas ao longo do ano. Ao não termos luz no meio subterrâneo, nós não podemos ter produção primária a nível da fotossíntese. Ou seja, não temos nem algas, nem plantas, das quais direta ou indiretamente todos os organismos dependem à superfície. Portanto, estes animais, para viverem nestes locais, têm que desenvolver adaptações que ocorrem normalmente ao longo de milhares de anos, num processo de colonização que tende a ser mais ou menos lento. Os animais que nós encontramos no meio subterrâneo podem ser animais acidentais, podem ser animais que ocasionalmente habitam o meio subterrâneo ou podem ser aquilo que nós chamamos de animais troglóbios, que são aqueles que habitam exclusivamente o meio subterrâneo. Nesta imagem nós podemos ver lado a lado dois animais muito próximos, filogeneticamente, mas que um habita a superfície e o outro habita o meio subterrâneo. Essas características são evidentes, portanto o animal tem completa perda de pigmento, não tem pigmento porque não precisa de gastar energia a produzir pigmento que serve para proteção dos raios solares, uma vez que não há luz. Também não tem estruturas oculares, ou tem essas estruturas oculares muito reduzidas. Portanto, nós temos inicialmente num processo de colonização um animal com olhos completos. À medida que se vai dando esta adaptação ao meio subterrâneo, essas estruturas oculares vão regredindo, sendo cada vez menores até que desaparecem completamente. Depois, para suprir estas necessidades que advêm da perda destes sentidos, os animais cavernícolas tendem a ser mais estilizados, os seus corpos mais esguios e os seus apêndices, como as patas e as antenas, tendem a ser muito mais compridos para receberem mais informação do exterior e terem o tato mais desenvolvido para se poderem orientar na completa escuridão. Estas adaptações
dos animais subterrâneos não são apenas morfológicas. A estas adaptações nós chamamos troglomorfismos, e estes troglomorfismos são também fisiológicos. Ou seja, estes animais vivem num ambiente com elevada escassez de nutrientes, há muito pouco alimento no meio subterrâneo, por isso estes animais têm um metabolismo mais lento, que lhes permite conservar mais energia e, como consequência, também vão ter uma longevidade maior quando comparada com os seus parentes próximos que habitam ainda os ecossistemas de superfície. Decorrente desta lentidão do metabolismo, nós temos também um processo de desenvolvimento pós-embrionário, depois do animal eclodir do ovo, que é mais distendido no tempo e mais lento. Então, os animais têm uma fertilidade mais reduzida, optam por colocar ovos de maiores dimensões, com mais quantidade nutritiva, mas menos número de ovos, um número de ovos menor, para que quando aquele juvenil possa sair daquele ovo, consiga estar algum tempo sem se alimentar. Depois, decorrente também de ausência de luz, nós temos uma ausência de ritmo circadiano. Ou seja, enquanto à superfície os animais são controlados pela natural cadência do dia e da noite, no interior esses ritmos não existem porque não existe luz para controlar esse fator. Em Portugal temos inúmeras espécies cavernícolas de invertebrados adaptados à vida nas cavernas. Estes animais são exclusivamente portugueses, habitam apenas o nosso território, têm distribuições reduzidas, distribuições geográficas muito reduzidas, na sua grande maioria são endémicos de uma só gruta em todo o planeta, e temos alguns animais icónicos, como é o caso do pseudoescorpião gigante das grutas do Algarve, a espécie Titanobochica magna, que pela sua espetacularidade de troglomorfismos, seu tamanho gigante e alargamento dos seus apêndices, rapidamente foi classificado como uma das 100 espécies mais espetaculares do nosso planeta recentemente descritas. O nosso meio subterrâneo é também habitado por uma grande diversidade de diplópodos, milípedes, conhecidos também como marias-cafés, parecidos com aqueles que encontramos à superfície depois de uma grande chuvada, que saem a caminhar pelo ambiente, mas estes, como são cavernícolas, não têm olhos, não têm pigmento e têm normalmente as patas e as antenas bastante alargadas. Temos também uma grande diversidade de bichos de conta nas grutas. Na realidade, os bichos de conta são o grupo de invertebrados terrestres mais diverso no nosso país. Existem mais espécies de bichos de conta nas grutas de Portugal do que qualquer outro grupo de animais. E temos também uma grande diversidade de insetos, naturalmente. Os insetos dominam a diversidade de organismos à face da terra e à superfície, e isto também é válido para a maioria dos ecossistemas subterrâneos, onde os insetos são de facto dominantes. Toda a atividade humana que é efetuada à superfície tem efeitos diretos nos ecossistemas subterrâneos. Em grande medida, por ação das forças da gravidade, que, ao infiltrarem as águas que chegam ao solo, à superfície, arrastam os contaminantes e os produtos resultantes dessas nossas atividades humanas para os ecossistemas subterrâneos, quer terrestres, quer de águas subterrâneas, contaminando assim as nossas maiores reservas de água doce disponíveis
para o consumo humano imediato. Estes impactos são absolutamente diretos na destruição do habitat, como é exemplo a extração de inertes, que muitas vezes destrói cavidades inteiras, portanto o habitat destas espécies, sem qualquer possibilidade de retorno. Estes animais só vivem nestes ambientes, uma vez destruídos, isso implicará naturalmente a extinção destas espécies muito raras, mas também a infiltração pontual e difusa de contaminantes e produtos resultantes da nossa atividade. Nesta imagem nós podemos ver a infiltração pontual, portanto de uma fossa que está a verter o seu conteúdo diretamente nas margens de um rio subterrâneo. Temos também casos, obviamente, de cavidades que são utilizadas como depósito de lixo, não é? Ao introduzirmos o lixo para dentro de uma gruta, ele desaparece da superfície, mas ele continua lá e continua a ter efeitos perniciosos sobre o habitat, e há toda uma grande diversidade de vandalismo também no meio subterrâneo, com consequências muitas vezes perniciosas para estes habitats. Por fim, tudo o que nós fazemos à superfície tem um impacto subterrâneo e o mesmo é verdade para as temperaturas. Nós sabemos que estamos a enfrentar um período de grandes alterações climáticas potenciadas pelas nossas atividades, nomeadamente pela emissão de gases com efeitos de estufa, e nós podemos ver neste gráfico a variação da temperatura de uma gruta em Portugal, no município de Loulé, em que vemos a vermelho a variação da temperatura ao longo de um ano na superfície dessa gruta e a azul a variação da temperatura no interior da gruta. Com isto, nós conseguimos demonstrar que nas grutas nós temos uma média da temperatura anual exterior. Isto significa que se nós aumentarmos a média da temperatura anual exterior no meio subterrâneo, nós vamos ter um reflexo desse aumento. E estas comunidades são comunidades que estão habituadas a condições muito estáveis, portanto os efeitos deste aumento da temperatura nestes ecossistemas é, por enquanto, absolutamente imprevisível. Muito obrigada e até breve. Lei Educação, um ponto de encontro.